Investigação e a conclusão da polícia foi anunciada ao vivo em primeira mão em entrevista ao RJTV Primeira Edição. O chefe de Polícia Civil revelou pra gente: tudo não passou de uma farsa. Hoje nós já podemos afirmar que não houve o fato relatado da forma como foi relatado pelos atletas, ou seja, eles não foram vítimas de um roubo. De acordo com as informações que nós colhemos preliminarmente, eles estavam alcoolizados e criaram confusão e danificaram alguns bens pertencentes ao posto de gasolina. Conseguimos posteriormente essas imagens, conseguimos depoimentos de pessoas, enfim. Esse processo é um processo que ainda está em curso para que nós determinemos ainda qual será a responsabilização exata desses estrangeiros. Agora você vai ver imagens exclusivas que mostram o que aconteceu com os 4 nadadores americanos no último domingo. Câmeras de segurança registraram os passos de James Fagan, Gunnar Bentz, Ryan Lott e Jack Conger. 1h47 da madrugada. Os atletas chegam a uma festa na zona sul do Rio e passam pelo detector de metais. 4 horas depois, os nadadores saem de lá. Um deles segura uma garrafa. As imagens mostram 2 nadadores indo em direção ao banheiro num posto de combustíveis na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. São 6h06 da manhã. Repare que no canto esquerdo do vídeo, no fundo do corredor, há uma movimentação e um objeto é jogado. Pelo menos um dos atletas faz xixi no chão. Um funcionário chega para ver o que está acontecendo. Os atletas saem e outros 3 funcionários se aproximam. Um deles sai carregando uma placa de propaganda quebrada. Os nadadores tentam embarcar nesse táxi à esquerda. Percebem que está ocupado e entram no carro em que chegaram. O motorista de camisa azul está do lado de fora. Ele parece falar com os americanos e também entra no carro. O segurança do posto se aproxima e conversa com o taxista. Os atletas desembarcam. Uma terceira câmera mostra os nadadores numa outra área do posto. 3 aparecem sentados. Um deles fica de pé. À direita, o outro atleta levanta os braços. Agora, um dos nadadores parece oferecer alguma coisa para o segurança. O taxista vai embora e deixa os atletas no posto. Veja que durante toda a ação, ninguém se assusta com nada. As pessoas agem normalmente, o que não aconteceria se estivesse havendo um assalto. Este motorista está parado ao lado do carro. Ele parece aguardar alguém e demonstra tranquilidade. Um passageiro que fez compras volta caminhando e parte em seu táxi. 2 frentistas observam a movimentação, aguardando novos clientes. Minutos depois, um outro cliente sai andando tranquilamente da loja de conveniência. Esse é o corredor do posto que dá acesso aos banheiros. Os funcionários contaram que os 4 nadadores olímpicos se comportaram como vândalos aqui. Nessa parede ficava uma placa de propaganda que foi arrancada e quebrada pelo grupo. Nossa equipe entrevistou com exclusividade o segurança que... Para que se fosse embora, eu falei que não ia embora, que estava esperando chegar a viatura. E começaram a falar funk, e saíram do carro para se evadir do local. 2 correram para a rua, 2 ficaram que eu segurei, que eu falei que não ia sair. Quando esses 2 foram para a rua, vi os amigos dele que estavam comigo, voltaram na minha direção. Quando eles voltaram lá na minha direção, se eles iam me agredir ou não, porque estavam muito alterados. Os americanos seguiram para a Vila Olímpica num outro táxi. O motorista prestou depoimento hoje na delegacia. Disse que os americanos estavam bem alterados, aparentemente sob o efeito de álcool, e foram fazendo baderna dentro do táxi. Cerca de 1 hora depois de saírem da festa, eles chegam à vila e passam pelo detector de metais. Os atletas hoje eles devem desculpas ao Carioca, porque há poucos dias eles fizeram fazer à imprensa internacional que foram roubados de uma forma violenta, e insinuaram, inclusive, que esse fato teria sido praticado por policiais. Então, eu não vou nem pedir que eles peçam desculpa aos policiais, não. Mas que eles devem desculpas ao povo carioca, eles devem sim. Os nadadores Jack Conger e Gunnar Bentz foram vaiados por um grupo chamados de mentirosos em inglês quando deixaram a delegacia na zona sul do Rio hoje no começo da noite. Eles não falaram com os jornalistas. Em depoimento, Jack Conger disse que viu pelo noticiário e percebeu que Ryan estava mentindo a respeito do ocorrido. Gunnar Bentz disse que chegou na Vila dos Atletas com todos os seus pertences.
menos o dinheiro entregue aos seguranças, $20. Ontem, o apresentador da rede americana NBC, Matt Lauer, disse que conversou por telefone com Ryan Lott, o nadador que já está nos Estados Unidos. O apresentador afirmou que Lott mudou pontos da versão dada à polícia. Para os investigadores, Lott disse que o táxi tinha sido parado na rua. Para o jornalista, que o táxi parou num posto de gasolina para eles irem ao banheiro e que ali foram assaltados. Outro ponto que chamou a atenção do jornalista. Lott tinha contado para a polícia que o bandido colocou uma arma na testa dele. Na entrevista por telefone, disse que a arma foi apontada na direção dos atletas. O chefe de polícia do Rio, Fernando Veloso, disse que os seguranças tinham permissão para usar armas. A entrevista para jornalistas do mundo todo teve de ser transferida para um teatro por causa do grande interesse da imprensa internacional. O fundador do grupo, James Fagan, também se apresentou agora há pouco para prestar depoimento. Para a polícia, o caso já está esclarecido, mas não encerrado. O chefe de polícia disse que pediu e vai ter a ajuda do FBI para tentar ouvir mais uma vez Ryan Lott, agora nos Estados Unidos. Em tese, eles podem vir a responder por falsa comunicação, eles, um ou dois ou os quatro, por falsa comunicação de crime e por dano ao patrimônio. Eu não estou dizendo que eles serão indiciados por isso. Eu estou dizendo que a investigação tem que ser concluída, mas isso não é, em princípio, não é fato que possa gerar a prisão dos autores. O Comitê Rio 2016 acredita que os atletas já sofreram uma grande punição ao serem pegos na mentira. Foi pouco antes de a rede NBC entrar com a cobertura da Olimpíada. Era a notícia mais importante. O repórter estava lá no aeroporto do Galeão, direto do Parque Olímpico. O âncora tentou explicar ao público americano que para os brasileiros não se tratava mais apenas de uma investigação criminal, mas de relações públicas. Que se a história fosse mentira, ela precisava ser desmentida. E que se fosse verdade, a polícia brasileira precisava mostrar para o mundo que apura um caso desses até as últimas consequências. Mas nem todo mundo tomou o mesmo cuidado. Essa outra diz que está enojada com os atletas, que eles envergonham os americanos e que são garotos brancos privilegiados, que no Brasil é o equivalente a Playboy. Aliás, esse é um dos assuntos mais comentados. A maioria de brasileiros e americanos que criticam Ryan Lott. E ele viu tudo isso, porque postou atualizações sobre a cor do seu cabelo e um vídeo cômico em que deseja feliz aniversário a uma amiga. O nadador, que ainda não tinha sido encontrado pela polícia, bloqueou ontem a sua conta numa rede social de fotos. Nenhum dos atletas se pronunciou sobre o caso e suas reviravoltas. Mas na internet, as pessoas seguem cobrando, no mínimo, um pedido de desculpas.